Olha, nós estamos vendo como o Trump está fazendo rodadas de negociações com países no mundo inteiro, não é só com o Brasil. Ele há pouco tempo sentou com o maior parceiro comercial deles, que é a China, e após o Trump taxar a China em 100%, poucos dias depois, a China já estava sentada negociando com os Estados Unidos. Então, muita falta de visão da realidade, acreditar que o Brasil vai ter algum poder de barganha com relação aos Estados Unidos, depois do teor que foi publicado nessa carta, em que ele já começa taxando o Brasil em 50%, e é muito preocupante, porque dependendo da postura do Lula, essa taxa pode passar para 100, 150, 200, 400%, além de outros tipos de sanção que ele pode impor a autoridades brasileiras, caso não sigam aquilo que ele está denunciando em sua carta de ataque à liberdade de expressão, de ataque à democracia, da lawfare, né, do ativismo judiciário usado para perseguir opositores políticos, e está bem claro naquela carta que o primeiro passo que o Brasil tem que dar para os Estados Unidos é aprovar uma anistia ampla, geral e restrita que o Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado, acredito eu, tenha votos suficientes para que seja aprovada. Isso só não acontece hoje por pressão, especialmente de Alexandre de Moraes, em mais uma evidência de como é que hoje não há independência e autonomia entre os poderes, e isso não pode continuar acontecendo no nosso Brasil. Então, o Congresso tem que fazer a sua parte e aprovar essa anistia ampla, geral e restrita o quanto antes, porque daqui a 3 semanas entra em vigor essa tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos. E, como eu disse, eu não vi ainda o Trump perder nenhuma negociação dessa. Sempre se senta à mesa, se conversa, só que, infelizmente, não vejo nem a possibilidade, nem a responsabilidade do presidente Lula em fazer isso, que pode vir a prejudicar ainda mais todos nós brasileiros. E, mais uma vez, a gente tem que entender qual é a realidade, não é o que eu gostaria, não é uma negociação normal. Nesse tipo de situação, é como se fosse uma negociação de guerra. E a parte mais forte, infelizmente, não é a nossa. Então, eu temo que a gente esteja sentado numa mesa de negociação, numa situação como que quando você vai assinar um contrato de adesão, ou seja, você não tem condições de discutir aquelas cláusulas. Ou você assina, ou você assina. Então, vai ser, no meu ponto de vista, uma situação parecida como essa. Portanto, quanto mais nós demorarmos em dar passos na direção do resgate da democracia no nosso Brasil, mais o nosso povo vai sofrer. Então, um papel muito importante, especial do Alexandre de Moraes, que hoje é quem tem as condições ali de evitar que continuem essas perseguições nesse processo em que ele próprio toca, mesmo sendo vítima, mesmo escolhendo quem são os investigadores, mesmo escolhendo os alvos pré-determinados para impor as sanções que ele quer, completamente a revelia do que diz a nossa Constituição e a nossa legislação. E isso, obviamente, impactou também empresas e cidadãos americanos. Daí o porquê o Donald Trump comprou essa briga também. E, obviamente, a questão da liberdade de expressão é muito cara para ele. Vocês lembram que logo no começo do governo Trump, o vice-presidente, o J.D. Vance, foi para a Europa e deu um recado muito duro a toda a Europa que não fosse para essa linha que outras ditaduras seguem, de fazer a censura em redes sociais, de perseguir aquelas pessoas que manifestam a sua opinião em redes sociais, e o Supremo acabou de fazer isso aqui, ao querer impor sanções às plataformas de redes sociais, caso não censurem conteúdos, sabe-se lá com qual critério. Isso tudo está na mesa, e o primeiro passo que nós temos que dar é essa anistia ampla, geral e restrita, e, no meu ponto de vista, o segundo passo tem que ser nós resgatarmos na plenitude a liberdade de expressão aqui no Brasil, em especial nas redes sociais. A carta do presidente Trump é muito clara ao dizer que a responsabilidade do que está acontecendo nesse momento, em primeiro lugar, é do Alexandre de Moraes, já que ele é que é o grande perseguidor, né, dos brasileiros e de americanos e empresas americanas ao tentar a censura, ao impor sanções financeiras a empresas americanas, ao emitir ordens ilegais e secretas para que fossem cumpridas ilegalmente nos Estados Unidos. Então, ele é que tem que dar esse primeiro passo e parar de ameaçar o Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado,
que, se aprovassem uma anistia, eles declarariam essa proposta inconstitucional. Então, a bola está com ele. E a segunda parte da carta, muito claramente, o outro responsável por esse momento chama-se Lula, porque todos os gestos e passos que ele deu de um tempo para cá contra os Estados Unidos, desde a campanha ainda, quando disse que se Trump vencesse, estaria sendo impondo um nazismo com outras caras, desde toda a aproximação que ele faz com o Hamas, apoiando grupos terroristas contra Israel, sinalizando para a Rússia contra a Ucrânia na guerra lá fora, permitindo que navios israelenses atracassem aqui no Brasil, sabe-se Deus por quê, e logo na sequência os Estados Unidos explodem aquele bunker que fabricava bombas atômicas lá no Irã, a Janja mandando um fuck you, Elon Musk. Tudo isso gera um cenário também com o Lula dizendo a todo momento, em especial no BRICS, de que a moeda americana, o dólar, não deve ser a que valha para todo o comércio internacional, como já é assim há séculos. Tudo isso, obviamente, sinaliza para os Estados Unidos que aqui existe um governo hostil e que vai fazer de tudo para prejudicar os interesses norte-americanos. Então, ele está no papel dele de defender os interesses americanos e nós estamos aqui no meio desse fogo cruzado por culpa de Alexandre de Moraes, por culpa de Lula, mas temos um caminho, temos uma luz no fim do túnel, que, como eu disse, é um primeiro passo, a aprovação da anistia pelo Congresso Nacional, sem que ela seja declarada inconstitucional pelo Supremo, porque todos nós sabemos que não é inconstitucional, e também, nesse primeiro momento, acho que é importante, ainda antes da entrada em vigor dessa majoração de 50% que os Estados Unidos está impondo, que nós possamos, sim, fazer com que exista pelo menos alguma PEC, um projeto de lei que resgate a liberdade de expressão no nosso Brasil.